está começando, a gente já fez uma pré-abertura aí. Eu vou pedir ao Rodrigo, então, para fazer aí a nossa maneira. A Ana Hart vai mandando notícia aqui. O Rodrigo, para fazer a abertura aí, fazer uma saudação. Rodrigo, acho que vale 2, 3 minutos sobre como foi a MP ontem, para todo mundo ficar com sangue nos olhos e pronto para o segundo round. Vamos lá, Rodrigão. Bom dia a todos. Eu peço desculpas aí, meu celular resolveu atualizar agora e fiquei sem câmera. Mas eu quero dizer que eu estou contente da gente poder estar reunidos aqui, enfim. A gente é tão criticado que a gente tem dificuldade de fazer mobilização e ontem fizemos uma mobilização internacional e foi muito legal todo o esforço que foi feito e balançou os deputados, mesmo eles tendo maioria, a gente conseguiu segurar a medida provisória. Eu tenho muito medo do que vai vir pela frente, porque eles estão prometendo um projeto de lei para a semana que vem já, então não é um projeto de lei com ampla discussão com a sociedade, com comissões, nada disso, enfim, é um projeto com parecer em plenário e votar semana que vem. E apesar das melhoras no texto, tudo que isso representa, enfim, o desmatamento, a grilagem, a apropriação de terra pública, acho que é uma luta que vale a pena, enfim. Então, a gente vai estar, na medida do possível, avisando todo mundo dos acontecimentos. Acho que a gente já teve importantes vitórias, tanto no texto quanto em segurar a própria medida provisória. Mas vamos falar um pouco de Mata Atlântica, é uma paixão minha também, enfim. Eu acho assim, a gente está cheio de jurista aqui dentro, então vou deixar para falar da lei da Mata Atlântica para outras pessoas, está vendo a Marina, o Gaio, enfim. Mas a Mata Atlântica é a mata dos brasileiros, né? 500 anos de destruição, nós temos aí 3 mil municípios na Mata Atlântica, quase 3.500, enfim, 15% do Brasil, mas dos 1.350.000 km², sobrou menos de 100.000 km². Né? A SS Mata Atlântica que monitora aí, a Marcinha, aí, com o INPE, há tantos anos a Mata Atlântica. Nós chegamos a 7%, hoje está em torno de 12%, né? Então ela está tentando se regenerar em muitas regiões, mas o que a gente tem é uma floresta intensamente fragmentada, extremamente empobrecida, com uma extinção em massa acontecendo em algumas regiões. Né? Então, temos pequenos fragmentos lá no Piauí, depois a gente vai para o Ceará, também pequenas ilhas, né, de vegetação ali na Chapada do Araripe, na Serra do Baturité. Aquela regiãozinha da Mata Atlântica do Nordeste é uma coisa única e é a Mata Atlântica mais ameaçada. O que sobrou está ali em Pernambuco e Alagoas, e é muito pouquinho e extremamente ameaçado, e as espécies estão desaparecendo num ritmo alucinante, né? Acho que a unidade de conservação mais importante ali é Murici, em Alagoas, e é uma Mata Atlântica que ela muda completamente até a hora que ela chega no Rio São Francisco, né? Então, o Rio São Francisco é o grande limitador da Mata Atlântica ali no Nordeste. Então, você tem primeiro trecho de Mata Atlântica que vai do Ceará ali até Sergipe, que é um centro de endemismo sensacional e com certeza a mais ameaçada de todas. Abaixo do Rio São Francisco, a gente tem uma outra Mata Atlântica que vai até o Rio Doce, né, que é a Mata Atlântica da Bahia e do Espírito Santo, que também foi intensamente devastada. Apesar de várias unidades de conservação que a gente tem 3 importantes na Bahia, que é a Reserva Pau-Brasil, a UNA e a RBPN da Veracel. Acho que são os três mais importantes ali na Bahia. Na Bahia, aquela cultura do cacau, que o pessoal adora fazer propaganda da cabruca. Né? A cabruca não tem mais hoje do que 9 ou 10 árvores por hectare. Né? Então, a cabruca está ficando cada vez mais rala, são poucas árvores, o cacau cada vez mais no sol. Enfim, uma perda de biodiversidade assustadora na Bahia. E no Espírito Santo, que sobrou está em Soretama e na Reserva da Vale. Né? Então, assim, são poucas ainda, apesar de várias unidades de conservação pequenas que foram criadas, o Espírito Santo foi inteiro devastado por uma história aí com a celulose. Vamos descer no Rio de Janeiro também a mesma situação, de devastação intensa. Rio de Janeiro, o mais grave foi a devastação das matas de Baixada. Então, a gente teve ainda os cocurutos lá da Serra dos Órgãos, mas
as matas de baixada intensamente devastadas também. O que sobrou da mata de baixada está ali na Régua, ali na região de Guapimirim. Aí chegamos em São Paulo. Em São Paulo só não devastaram tudo porque o trator não subia a serra, né? Porque senão também teria sido tudo devastado. Então, o que sobrou está na Serra do Mar, no Vale do Ribeira, e em algumas poucas ilhas no interior de São Paulo, né? Pontal, Barreiro Rico, Caetetus, enfim. Sastre, de ministro do Meio Ambiente, o Sinistro, ele está trabalhando para todos os interesses, menos para o meio ambiente, e agora, nesse interesse do lobby do setor imobiliário, ele está querendo afastar a aplicação da Lei da Mata Atlântica, principalmente por conta de algumas situações, né, como a tentativa dele de ocupar as áreas de restinga, as matas mais valorizadas da Mata Atlântica, são as matas de baixada, uma parte do agro forçando ainda a história da carcinicultura, a entrada nos manguezais, a entrada naqueles ecossistemas mais sensíveis e menos protegidos, que são os salgados, os apicuns, enfim. Então, assim, nós estamos tendo ameaça de todos os lados, precisamos lutar. A Mata Atlântica precisa de uma ação estratégica de conectar esses fragmentos, essas ilhas. E eu acho que é uma luta que vale a pena, né? Temos que enfrentar, temos que ir para cima. Nós estamos falando de um dos ecossistemas mais ricos do mundo, né? São quase 2 milhões de espécies de animais, mais de 20 mil espécies de plantas. Então é isso, gente. Vamos lutar, vamos enfrentar, cada um com a sua estratégia. Acho que a gente tem que judicializar cada uma dessas decisões administrativas do Ministério, do IBAMA, do ICMBio. Eles têm que sentir. Em São Paulo diziam que não ia dar nada quando entraram com as ações de improbidade por ele ter mudado os mapas da APA do Tietê, e ele foi condenado por improbidade em primeira instância, e por ele ter mudado na canetada, enfim, sem consultar ninguém, contrariamente às decisões dos técnicos, enfim. Ele, na canetada, mexeu na APA do Tietê só para beneficiar meia dúzia de empresa de mineração ali, enfim. Empresas, inclusive, pequenas, mas tudo amigo dele. E agora, eu acho que a gente tem que ajuizar ações contra cada uma dessas decisões dele, do presidente do IBAMA, da direção do ICMBio. Estamos tentando pautar uma proposta de decreto legislativo aí, que foi apresentada pela Tabata na questão enfim, dessa militarização, né? Praticamente uma intervenção militar o que fizeram com o IBAMA, né? Obviamente que é super bacana ter os militares do lado do IBAMA combatendo desmatamento, mas não eles dando as regras, eles coordenando, eles não têm as ferramentas que o IBAMA tem para poder fazer o enfrentamento. Então, eu acho que nós temos que partir para cima e usar as ferramentas que a gente tem. A gente conquistou ao longo da história tantas ferramentas bacanas, como a Lei de Ação Popular, a Lei de Ação Civil Pública, o fortalecimento do Ministério Público, e as leis estão do nosso lado, né? Estão do lado da Mata Atlântica. Então era isso, Mário. Desculpa falar demais, mas política é uma desgraça. Pega... Não, Rodrigo, muito bom, mas eu queria dizer uma coisa interessante que o Rodrigo fez para todo mundo acompanhar. O Rodrigo fez o Plano Municipal de Mata Atlântica e Cerrado, colocando a proteção da Mata Atlântica nas áreas de transição do Cerrado, quanto prefeito de Bauru, com o seu Conselho de Meio Ambiente e tudo. Então, é um cara que tem a história, sem contar que foi o cara que inventou o clique árvore. É importante a gente dizer que esse menino não é de hoje que está nessa batalha. Então, agora, eu vou pedir para o Marcelino Galo fazer uma saudação. Obrigado, Rodrigo, sempre pronto, sempre na luta. Lembrando aí, antes do Marcelino falar, fica pronto aí, Marcelino, que a gente está com o Valtric, lá de Santa Catarina, o Erlando, da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado. O Erlando tem feito um trabalho fantástico no Senado, com a nossa senadora, que é coordenadora. Nós temos aí o Renato, do Gambá, o Giei, do Observatório da Justiça e Conservação, eu sempre erro, e também está presente o Tufani, que fez aquela matéria fantástica sobre o decreto do Salles, ele que descobriu o decreto do Salles lá da Casa Civil, pronto para sair aquela maldade,
né? A Sueli, que sabe como é que acompanha isso, depois a Sueli também vai falar um pouco para a gente sobre o despacho, ela que enterrou o outro despacho da Sinistra, nós estamos só falando desministro, Sinistra, né? Isabela, então vai ser legal a gente estar vendo um pouco da Sueli falando, e o Marcelo dos vereadores. Então, Marcelino Gala, sua saudação. Viva a Bahia! Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, Mário. Agradeço a você essa generosidade, sempre dar um espaço para a representação das frentes estaduais. E cumprimentar aí, agradecer, parabenizar o deputado Agostinho. O deputado Agostinho, ele que coordenou com essa vitória parcial importantíssima. Não podemos baixar a guarda. Sabemos que vem um projeto de lei, mas a atuação foi exemplar aí da frente. Também fez, né? Vamos divulgar, vamos assinar. Acho que se cada organização que está aqui, cada movimento compartilhar nas suas páginas, mandar para os seus membros, para os seus assinantes, pode ser interessante para poder a gente fazer um movimento bonito. E é isso, eu diria que, como falou o deputado Agostinho lá atrás, a Mata Atlântica é a mata dos brasileiros, né? Eu mesmo tenho muitas lembranças da Mata Atlântica na Bahia, viagens de família, com a infância, e eu acho que a gente precisa se juntar também para proteger. Eu diria que os brasileiros estão muito focados hoje em dia na questão da Amazônia, que é super importante, mas a gente precisa também dar um pouco de carinho para a Mata Atlântica, que ela também merece, ainda mais nesse momento. Obrigado, pessoal. Muito bem, Diego. Era seu sonho fazer esse abaixo-assinado pela Mata Atlântica. Está aí uma grande realização. É um parceirão, muito legal ter você presente com a gente. E agora eu queria chamar aí para estar falando Marcelino Galo. Que está ao vivo, viu, Mário? Entrou no Facebook, está ao vivo agora. Conseguimos? Sim. Oba. E depois nós vamos estar gravando, como a gente tem feito todos os nossos trabalhos da Frente Parlamentar Ambientalista, e fica disponível lá no site. Quem quiser ver todas as outras reuniões, as questões da 910, os debates que a gente já fez, até mesmo sobre a Mata Atlântica, estão todos disponíveis lá, e toda a legislação ambiental que está rolando no Congresso. É só você ir lá, você tem esse acesso e como a gente está trabalhando. Então, pela ordem, a gente agora chama o Gaio, né, para contar um pouco como é que está essa mobilização, Gaio. E aí a gente vai com o Fábio, né, uns 3, 4 minutos para cada um, e a gente fecha aí com a nossa presidente da Abrampa. Vamos lá. Então, bom dia a todos. Queria cumprimentar e agradecer o valoroso e inestimável trabalho da Frente Parlamentar Ambientalista. Um abraço para o Rodrigo. Agradecer, dar um abraço em todo mundo da SS Mata Atlântica, os demais parceiros aí. Gostaria de trazer aqui 3 apontamentos principais aqui sobre o despacho do Ministério do Meio Ambiente em relação à Mata Atlântica, que, na prática, anistia, né, os desmatamentos em margens de cursos hídricos, né, milhares de hectares de matas ciliares sendo anistiados aí por meio desse despacho. O primeiro apontamento que eu queria trazer é que esse despacho é uma afronta, né, à qualidade de vida de 150 milhões de brasileiros que vivem no âmbito da abrangência do bioma Mata Atlântica e que dependem dos serviços ambientais que são prestados por esse bioma, dentre os serviços ambientais da água, nada mais, nada menos do que a água, né? Então, vejam, são milhões de hectares de Mata Atlântica que estão sendo descartados por meio desse despacho, né? E é importante lembrar que nós já vivemos em crises hídricas recorrentes. O segundo apontamento que eu queria trazer sobre o despacho é que ele é patentemente ilegal. Não temos opção no nosso ordenamento jurídico para deixar de aplicar a legislação especial protetiva da Mata Atlântica. Né? Nós não temos opção e não temos como, o nosso ordenamento jurídico não permite que se anistie desmatamento ilegal na Mata Atlântica. O nosso ordenamento jurídico não permite que aqueles que praticaram um crime contra a Mata Atlântica, né, possam continuar usando essas áreas e enriqueçam ilicitamente. Nós estamos falando aqui de enriquecimento ilícito, basicamente de médios e grandes proprietários. 81%
51% do déficit da mata ciliar em Mata Atlântica está na mão de médios e grandes proprietários, né? Nós temos que lembrar aqui que a legislação especial protetiva da Mata Atlântica nada mais, nada menos do que atende um comando, é uma ordem da Constituição da República, porque a Mata Atlântica tem que ter legislação especial, né? Então, basicamente, a gente tem que defender aqui a Constituição da República. O terceiro apontamento que eu queria trazer é que o despacho do Ministério do Meio Ambiente é desastroso também para a própria economia. É importante lembrar disso, né? Especialmente por conta do agronegócio, porque o descarte de todas essas matas ciliares trazem como consequência o quê? A escassez hídrica, trazem a erosão, trazem a desertificação, ou seja, nem para o setor do agronegócio esse despacho se sustenta, né? E aí tem uma outra questão do desastre desse despacho, que é a questão da insegurança jurídica, porque há um dano ambiental, um crime que foi praticado. Em todos esses casos haverá questionamento, ou seja, são milhões de ações civis públicas que terão que ser propostas contra proprietários rurais e contra o próprio Estado, contra os próprios órgãos ambientais, se eles acatarem esse despacho, porque serão solidariamente irresponsáveis, né? E estarão referendando o enriquecimento ilícito. Isso o Ministério Público não tem como permitir uma coisa dessa, né? Então, eu gostaria de lembrar aqui que a ABRAMPA, que é a Associação dos Membros do Ministério Público Ambiental, que está aqui representado pela nossa querida presidente Cristina Seixas, a SOS Mata Atlântica e o Ministério Público Federal já ingressaram com uma ação civil pública em Brasília, buscando a anulação desse despacho. E, de modo paralelo a isso, né, nós temos uma articulação já de 13 estados, dos ministérios públicos estaduais, em 13 estados abrangidos pela Mata Atlântica, junto com o Ministério Público Federal, já expediram recomendações administrativas aos órgãos públicos ambientais para que se abstenham de cancelar essas milhares de multas que foram lavradas devidamente por conta dos ilícitos que foram praticados na Mata Atlântica, né? E para que eles se abstenham de cancelar essas multas, para que se abstenham de cancelar os termos de embargo. Enfim, nós não nos furtaremos a adotar todas as medidas judiciais cabíveis, né, em relação a essa ilegalidade. E, de modo paralelo a isso, queremos reforçar aqui que a nossa articulação continua em pé para realizarmos e continuarmos realizando a Operação Nacional Mata Atlântica em Pé, todos os anos, como pretendemos continuar fazendo esse ano também. Um abraço a todos os parceiros aí, todo mundo que tá junto nessa reunião, e viva a Mata Atlântica! Aí, grande Gaio, valeu. Fabião, quer complementar aí, antes da gente passar para a Cristina? Só lembrando que na sequência a gente tem a Marina, né, Gadelha, depois a gente vai estar com o Nataline, a Sueli, o João, falando pela Rede Mata Atlântica, o Cleiton pela reserva, e aí a gente vai abrindo para o pessoal que estiver aqui para a nossa conversa. Vai lá, Fabio. Mário. Obrigado, Mário. Parabéns à Frente Parlamentar Ambientalista. É um prazer falar sobre esse assunto, especialmente da Mata Atlântica aqui na Bahia. O deputado Rodrigo, ele fez uma digressão sobre a Mata Atlântica aqui no nosso país, e vale lembrar que a gente está aqui no estado da Bahia, no chamado Corredor Central da Mata Atlântica, né? A região é conhecida como Ileia Baiana, que abrange o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, e nessa região a gente teve um estudo do Jardim Botânico de Nova York, junto com pesquisadores brasileiros, apontando o maior número de espécies lenhosas em um único hectare. Então, esse estudo ele apontou essa maior diversidade de espécies lenhosas na Mata Atlântica, e é uma das maiores diversidades de espécies lenhosas do mundo. Então, está aí a importância de proteger o bioma aqui no nosso estado, e a Bahia, infelizmente, ela saiu na frente negativamente dos outros estados, já reconhecendo a área rural consolidada no bioma no final do ano passado. Há essa particularidade aqui no estado, porque nos outros estados há
uma integração entre a atuação do Ministério Público Estadual e Federal, mas, infelizmente, diante desse reconhecimento precoce aqui do Estado da Bahia, houve a expedição de uma recomendação ao órgão ambiental estadual, chamado INEMA, e o órgão não o acatou. Então, na última sexta-feira, houve o ingresso de uma ação civil pública, além de um caso específico, que é a mudança de uma condicionante de uma licença ambiental de uma empresa de celulose aqui na região, se pleiteou nessa ação civil pública que o INEMA expedisse uma recomendação a todos os seus integrantes para que não aplicasse o conceito de área rural consolidada na Mata Atlântica. Desculpe, eu tive que fechar o microfone das pessoas. Doutor Fábio, por favor, pode repetir, abrir seu microfone? Pois não. Chegaram a ouvir alguma coisa, Malu? Sim, só cortou aí a tua última... A joia que teve que ir. Certo. Então, na última sexta, foi intentada a ação civil pública em face do INEMA e dessa empresa de celulose, pleiteando a revisão, que fosse anulada essa revisão da condicionante da sua licença ambiental, para que não reconhecesse o conceito de área rural consolidada na Mata Atlântica e, ao mesmo tempo, estabelecesse mecanismos para que, na validação do cadastro ambiental rural, isso fosse levado em consideração. Inclusive, esse é um assunto que eu já levei ao conhecimento do Serviço Florestal Brasileiro no final de 2018, no segundo encontro sobre o SICAR, que foi realizado aqui em Teixeira de Freitas. E isso é algo que deve ser feito por todos os estados, né? Na validação do cadastro ambiental rural, se atentar à legislação específica, à proteção jurídica específica da Mata Atlântica e não validar caso haja conversão ilegal, respeitando aí os diversos regramentos jurídicos a partir de 1990. Então, seguimos aqui atentos com essa ação civil pública aqui na Bahia, face o órgão ambiental estadual. Seguimos ombreados com o Ministério Público e a Abrampa, de uma forma geral, muito atenta à questão. Então, muito obrigado a todos e sigo aqui à disposição para tratar desse assunto. Renato Cunha já se manifestou aí, Fabião. Eu também quero entrar nessa roda, nesse debate aí com o sul da Bahia, que a gente tem muitos desafios aí, e realmente o INEMA atravessou feio esse negócio. Bom, Cristina, você quer fazer uma saudação? Você que é uma inspiração para os baianos aí, para a gente toda no Brasil, com a Abrampa? Depois, na sequência, a Marina Gadelha vai estar fazendo a saudação pela OAB. Vai lá, Cristina. Eu queria saudar a todos, agradecer o convite de estar aqui em nome da Abrampa, nossa Associação Brasileira de Membros do Ministério Público de Meio Ambiente. Nós congregamos hoje mais de 500 associados de todos os ramos do Ministério Público Brasileiro. Estamos muito atentos a todo esse retrocesso ambiental que está ocorrendo no Brasil. Queria saudar também os deputados da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Newton Tato, o deputado Rodrigo Agostinho, em especial o deputado da Bahia, né, que tem sido também muito parceiro aqui nas nossas lutas na Assembleia, o deputado Marcelino Galo e todos os nossos parceiros que estão aqui. Parabenizar mais uma vez também a SOS Mata Atlântica e consolidar a parceria da Abrampa com todas as organizações que têm essa luta pela defesa do meio ambiente. Nós estamos unidos e juntos, estamos trabalhando muito também para discutir a questão da MP 910, fizemos notas técnicas, estamos também pensando numa atuação estratégica para garantir cada vez mais o cumprimento da nossa Constituição e uma modificação nessas normas que têm o condão de até anistiar criminosos e de anistiar pessoas que realmente têm buscado a degradação ambiental.
Então, eu queria dizer que a Abrampa está atenta, a Abrampa está traçando todas essas estratégias, já pensamos nessa ação conjunta, nessa Operação Mata Atlântica para esse ano ainda, de acordo com o que a gente conseguir resolver em relação a essa pandemia. Estamos discutindo muito também a questão da Amazônia, em especial o desmatamento em todo o território brasileiro. Então, estamos unidos e queremos continuar assim, porque a luta é muito grande. Queria, então, agradecer mais uma vez e dizer que estamos o tempo todo aqui para fazer esse enfrentamento. Obrigada, Mário. Grande. Tá, obrigado, Cristina. Cristina é uma parceirona de muitos anos, e por falar em parceirona, a Marina Gadelha aí, para falar pela OAB. Ontem a Gláucia deu um show na reunião aqui em São Paulo, e a gente tem a OAB também como litisconsorte até se oferecendo. Vai ser muito bom para essa nossa ação. A gente tem mais gente querendo estar entrando como litisconsorte. Acho que isso vai valorizar muito essa mobilização que a gente tem feito, jurídica. Eu vou pedir depois para a Sueli contar, porque ela já enterrou um despacho da ministra Isabela, e a gente pode dizer por que nós somos para a justiça agora, porque não tem mais interlocutor dentro do governo. O meio ambiente acabou nesse governo, a gente já vinha denunciando isso, mas agora está aí claramente, depois que o ministro, né, se mudou para o gabinete do ódio no Palácio, então agora a gente está realmente sem nada, deixou lá os cães de guarda cuidando de ICMBio, cuidando de IBAMA, e a gente está perdendo praticamente todas as articulações. Então, eu queria chamar Marina Gadelha. Manda a sua notícia, Marina. A Marina aceitou na hora, eu nem contei o que era, ela falou, estou junto. Isso foi muito legal. Conta, Marina. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, Mário. Eu queria saudar Cadê de modo Marina? muito especial. Estou aqui, você vai me procurar. Queria saudar de modo muito especial a advocacia ambiental. Está todo mundo aí, os membros da Comissão Nacional de Direito Ambiental, os presidentes das comissões seccionais, os membros das comissões seccionais. Mandar um beijo muito especial para Fernanda Walter, de Pernambuco. Bem, como você diz, a gente está junto sempre, e nós estamos observando um momento muito sui generis. Esse desmonte é tão grave, tão sério, que a gente vê advocacia, Ministério Público, organizações não governamentais, todas irmanadas, porque todas estão fazendo a mesma leitura desse momento que nós estamos atravessando. Ao lado de uma pandemia, a questão ambiental saiu do radar, e as agressões por meio de posturas, de normas, de condutas ou de omissões, principalmente, estão campeando no terreno ambiental. Quando nós temos o espaço para exatamente o oposto, essa pandemia tem fundos ambientais, claramente tem fundos ambientais, e a questão ambiental deveria ter se tornado uma preocupação ainda maior. No que se refere especificamente à Mata Atlântica, a Ordem dos Advogados do Brasil, por meio de sua diretoria e da Comissão Nacional de Direito Ambiental, divulgou uma nota técnica no último dia 6 de maio, contra o despacho, esse malfadado despacho do ministro contra o meio ambiente, no qual ele faz uma aplicação parcial do Código Florestal e da Lei da Mata Atlântica, pensando dispositivos cuja aplicação seria de interesse de setores. Eu nem digo de setores, porque às vezes a gente responsabiliza os setores e os setores não são integralmente responsáveis. São de pessoas desses setores com intenções pouco ortodoxas. No que se refere especificamente à postura da OAB, em abril de 2017, o Conselho Federal Pleno apoiou, por unanimidade,
a PEC 005 de 2009, que pretende incluir os biomas Cerrado, Pampa e Caatinga no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, exatamente com o propósito de permitir que esses outros biomas tenham um tratamento especial, à semelhança do que acontece com a Mata Atlântica, que tem, na lei da Mata Atlântica, uma lei que, naturalmente, eu não vou ensinar Pai Nosso a Vigário, antecede o novo Código Florestal. Então, o que a Ordem dos Advogados entende, e aí eu repito, por unanimidade de seu Conselho Pleno, é que todos os biomas merecem o mesmo tratamento especial que é concedido à Mata Atlântica. Naturalmente, dizer que a lei da Mata Atlântica não se aplicaria ou que ela se aplicaria de modo parcial, seria transformar isso, na visão da OAB, o parágrafo 4º do artigo 225 em letra morta. Para que, então, dizer que a lei regulamentará esses patrimônios se o Código Florestal, que, inclusive, a nossa nota técnica registra muito bem, não é um código, isso apoiado no doutrinador Celso Fiorillo, não é um código, porque ele não regulamenta de modo universal as florestas brasileiras. Nós não entendemos como é que ele pode ser aplicado parcialmente, ou que critério foi utilizado, exatamente, inclusive, porque ele próprio revoga alguns dispositivos da Mata Atlântica. Então, se ele tem intenção de revogar outros, por que não fez expressamente? Ou se tem intenção de revogar a integridade, por que não fez expressamente? Essa é a visão da Ordem dos Advogados do Brasil, apoiada integralmente na Constituição Federal e na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pela aplicação da lei específica, pela aplicação da Lei da Mata Atlântica. Muito obrigada a todos. Nossa, Marina, bacana. E só para dizer para vocês, a Marina foi positivada com Covid, estava se recuperando e teve firme com a gente. A Marina passou maus bocados aí, mas enfrentou fortemente. Parabéns, você é um exemplo de quem enfrentou, saiu e está mandando todo mundo ficar em casa também, porque o negócio foi feio. A Marina ficava viajando aí para Brasília, para todo lado, e a gente conseguiu ver o que é essa doença, que é muito grave e as pessoas ainda não se deram conta. Parabéns, você é uma guerreira, a gente fica muito feliz. O Nataline está aí ainda, Nataline? Estou aqui, Mário. Então, conta aí em 3 minutos para nós, Nataline, como é que está a guerra, porque nós estamos juntos, a SOS Mata Atlântica, firme com você nessa batalha aí contra o crime organizado hoje, destruindo a Mata Atlântica. Ok, obrigado, Mário, pela oportunidade de com vocês. É uma honra para mim participar de uma reunião como essa. Aprendi muito aqui hoje e quero aprender mais. Eu queria cumprimentar a Frente Parlamentar, todos, deputados, ONGs, entidades, personalidades, pela vitória de ontem. É uma vitória que nós sabemos de uma batalha. A guerra está longe ainda de ser vencida, mas foi muito importante essa retirada dessa MP, então eu parabenizo todos, cada um no seu trabalho, na sua especificidade. Aqui em São Paulo, nós estamos tendo aqui 2 lutas grandes, como vocês também estão tendo no país. Nós temos a luta aqui agora com a vigência da pandemia. Eu sou médico, participo diretamente dessa questão da pandemia em São Paulo. Sou vereador, médico e médico na ativa, né? Estou atendo pacientes e tudo mais. E, por outro lado, nós estamos enfrentando aqui o que eu considero, vocês podem até achar que é exagero da minha parte, o maior crime socioambiental da atualidade na cidade de São Paulo. Na minha opinião, não há crime maior hoje para a sociedade e para o meio ambiente do que o que está acontecendo na devastação, no desmate criminoso dos remanescentes da Mata Atlântica do município de São Paulo. A SOS fez o plano de Mata Atlântica, que foi lançado em 2017, muito bem feito, muito caprichado, um estudo muito bem feito, com diretrizes, e isso está sendo absolutamente jogado de lado. Organizações criminosas ligadas ao crime organizado, ao tráfico de droga, estão jogando no chão
já jogaram agora, segundo o nosso estudo, nós estamos estudando há 4 anos, lançamos um primeiro dossiê em agosto do ano passado, e de agosto do ano passado lançamos agora o segundo dossiê. Do primeiro para o segundo, o que nós constatamos foi a duplicação do crime, a duplicação dos números. Então, hoje nós temos computados 1.200.000 árvores jogadas no chão, 7 milhões de metros quadrados de Mata Atlântica da cidade de São Paulo jogadas no chão, 50 mil lotes em loteamentos criminosos sendo vendidos, e aquilo que era uma arrecadação, em agosto do ano passado, de R$1 bilhão pelo crime organizado com venda de lotes, passou agora a ser uma arrecadação de R$2 bilhões. É uma luta difícil, eles são violentos, eles andam armados, eles ameaçam de morte aqueles que se colocam no seu caminho. É uma luta difícil. O que me assusta profundamente é a inércia, a absoluta inércia do ponto de vista institucional da Prefeitura do município de São Paulo e do governo do Estado. Nós tomamos uma série de providências, temos divulgado, temos procurado a imprensa, procurado as organizações que têm nos ajudado. E, para encerrar, dizer, né, que eu não quero ocupar muito tempo, eu trouxe aqui um exemplar do dossiê, está aqui na minha mão. Quem quiser acessar, é no site nataline.com.br, ele está inteiro, tem 700 páginas, 250 de anexo, 450 de foto e de 52 testemunhas que contam o crime. Eu entrei na Justiça desde outubro do ano passado, estou aguardando o juiz dar uma liminar para obrigar o governo do Estado e o município a agirem. Até hoje o juiz não se manifestou, eu espero que a liminar seja conquistada. Entramos no Ministério Público com esse dossiê, estamos, inclusive, uma parte sigilosa, onde a gente aponta 74 agentes públicos que estão participando, de certa maneira, do bolo, tá certo? Políticos, administradores públicos, polícia, enfim, a gente não vai detalhar nome porque está sob sigilo no Ministério Público. Eu peço o apoio de vocês, eu sei que é uma coisa localizada, mas nas áreas de mananciais, para encerrar, nas áreas de mananciais, eles estão derrubando a mata que protegem as nascentes, os mananciais de água que enchem a represa de Guarapiranga e parte da represa Bile. A represa de Guarapiranga, talvez alguém possa não saber, abastece de água 6 milhões de paulistanos na zona sul de São Paulo. Obrigado, Mário, pela oportunidade. Eu acho que eu fui o mais conciso possível para um parlamentar. Impressionante, Nataline. Não é o mesmo que eu conheço, viu? Não, mas o Nataline não contou uma coisa mais importante. Tentou uma CPI, até isso foi vetado, né, Nataline? Nós não conseguimos encaminhar essa CPI, nós vamos voltar a tentar fazer essa CPI, porque aí sim vai expor todas essas pessoas que estão fazendo e são também cúmplices, né? Isso já é mais do que uma ação para o crime, não pode mais falar formação de quadrilha, mas é alguma coisa de associação realmente para o crime. Parabéns, você é um guerreiro, a gente está firme com você nessa, pode contar com a SOS Mata Atlântica. E eu queria chamar a Sueli, que a Sueli já enterrou um despacho desse, da ministra Isabela, a pedido de Cátia Abreu, quando estava chantageando o governo Dilma, quando estava chantageando todo mundo na Confederação Nacional da Agricultura, e que fizeram aquele desastre do Código Florestal. Colocaram isso também como moeda de troca, a SOS Mata Atlântica, mas muitas organizações que aqui estão presentes. Fechamos o Ministério do Meio Ambiente por absoluta falta de compromisso com o meio ambiente naquela época. Agora já fechou antes da gente ir lá, então a gente vai ter que pensar uma outra estratégia. Então, eu queria chamar a Sueli para contar como é que é essa história do despacho, Sueli, como é que você está vendo essa articulação, já que foi a Sueli quem viu esse despacho no Diário Oficial e nos alertou, e isso fez com que fizesse essa grande mobilização. Sueli, você pode falar para a gente? Bom dia a todos. Vou contar um pouquinho a história. Essa questão de como ler a Lei da Mata Atlântica a partir da Lei Florestal de 2012 é um tema que eu venho debatendo com o Mário e o pessoal da SOS desde a edição da Lei Florestal, na verdade, quais os impactos e como as pessoas iriam ler. E a gente começou a ver
uma série de iniciativas assim, de negação de vigência da lei, pontuais, em alguns órgãos estaduais, e estávamos acompanhando esse tema. Quando eu entrei no IBAMA em 2016, o que estava valendo era um despacho da ministra Isabela, no mesmo sentido do despacho do ministro Salles agora, ordenando que o IBAMA e o ICMBio dessem aplicação à lei florestal no caso de áreas consolidadas. O IBAMA não vinha fazendo isso, meio que os técnicos estavam enrolando, porque o jurídico do IBAMA não concordava com isso, e estava em impasse. Aí o que eu fiz foi pedir a reformulação, uma reconsideração do Ministério do Meio Ambiente. O ministro, então, era o ministro Sarney Filho. Isso tramitou, demorou um bocadinho, alguns meses, porque havia muitos pareceres conflitantes. O IBAMA sempre defendendo que valia a lei da Mata Atlântica, mas no Ministério do Meio Ambiente havia pareceres conflitantes, e acabou que no segundo semestre de 2017 saiu um despacho do ministro Sarney Filho determinando a aplicação integral da lei da Mata Atlântica. E isso passou a valer no âmbito dos órgãos. Esses despachos vinculam, né, os órgãos, as autarquias, as três, na verdade, IBAMA, ICMBio, na época a Agência Nacional de Águas também, e o Jardim Botânico do Rio, vincula todo mundo, né? E hoje eles estão vinculados pelo despacho do ministro Salles, oficialmente, né? Tem uma recomendação do Ministério Público de que não deem aplicação, mas os técnicos formalmente estão obrigados. O que a gente vem sentindo é uma progressiva pressão para a atenuação da aplicação da lei da Mata Atlântica. Tem estados com casos assim recorrentes, como o estado do Paraná, o Mário acompanha bem isso, o Gaio também, não só em áreas consolidadas, simplesmente ignorando a manifestação do IBAMA, os órgãos estaduais que sequer mandam para o IBAMA a consulta quando a lei prevê a manifestação do órgão federal, né? Então, é um movimento grande. O que a gente vê no governo atual é que eles resolveram ir com um rolo compressor agora na lei da Mata Atlântica, não só em relação às áreas consolidadas, mas em relação à própria dimensão da área abrangida pela lei da Mata Atlântica, o que está lá na minuta do decreto, que foi publicizada. E a minha leitura pessoal é que eles querem fazer tudo o que for possível sem mudar a lei. Então, é alterar a lei na prática, esvaziar a lei na prática, sem se expor num processo legislativo para a alteração da lei da Mata Atlântica. É o cenário político que eu estou vendo. A briga não vai ser no Congresso Nacional. A briga vai ser no Judiciário, e assim que eu vi o novo despacho, foi até gozado mesmo, porque eu vi de madrugada, quando o Diário Oficial entrou no site, eu não estava dormindo. E aí já saí atrás do Mário já com a ideia de judicialização. Eu pessoalmente acho que é o melhor caminho, e eu acho que a movimentação toda aqui, a Abrampa, a SOS, os dois ministérios públicos, federal e os ministérios estadual, eles estão fazendo um movimento muito bonito, e é o caminho. Nesse caso específico, é o caminho. A gente não tem como negociar com o executivo, e a briga não está no legislativo. Então, a gente tem que ir para o judiciário e derrubar tudo isso. E eu tô até animada, porque eu estou achando que as organizações de proteção à Mata Atlântica, elas ganharam gás com tudo isso, né? Teve uma coisa de se revigorar, se autodescobrir, né? Tá todo mundo em campanha, todo mundo unido, e eu acho que é por aí. Tem uma pergunta aqui, minuta de decreto, chegou a sair na imprensa, no Tufani, acho que saiu em outros jornais também, e tem no site da Mata Atlântica, da SOS também, né, Mário? Notícias sobre a minuta de decreto. Tem uma minuta de decreto pronta, a SOS obteve uma cópia, pronta para ser assinada pelo presidente da República,
que elimina, elimina algumas áreas de transição do que se considera Mata Atlântica para fim de aplicação das normas. Isso significa uma redução de cerca de 10% da área protegida, e essa minuta de decreto também reduz praticamente a zero a participação do IBAMA nas manifestações de supressão de vegetação nativa. E ela coloca o IBAMA falando acima de 150 hectares em área rural e acima de 30 hectares em área urbana, pelos tamanhos que a gente tem de remanescente. Isso significa que o IBAMA não vai falar hora nenhuma, né? Então, é um movimento maior, talvez até pelo fato de ter sido descoberta essa minuta, eles tenham atrasado a assinatura. Mas pelo tipo de padrão de documento que a SOS obteve, é minuta que já está pronta para assinar, com todos os pareceres jurídicos, tudo isso. Então, é uma briga grande e a gente vai ter que estar muito atento e unido para derrubar tudo isso. Legal, Sueli. Muito obrigado. Bacana. Essa presença da Sueli, mais de 30, eu ia falar 50 anos, mas você me corrigiu da outra vez, mais de 30 anos de Congresso Nacional na consultoria 50 é sacanagem comigo. E foi muito legal ter a Sueli agora com o Observatório do Clima, e avisando que se o Rodrigo quiser intervir, qualquer momento, pode estar pedindo a palavra aí. Lembrando que a semana que vem a nossa conversa vai ser firme sobre a questão de fiscalização. Vamos precisar da Sueli, trazer aqueles nossos fiscais campeões que fizeram esse enfrentamento, que foram afastados porque cumpriram a sua obrigação. Então, a gente vai dar voz para esse pessoal e trazer isso aí também para o Congresso Nacional, porque essa denúncia é muito grave do não cumprimento das obrigações dos órgãos, por pedido também dessa quadrilha que se instalou hoje dentro do Ministério da Agricultura para sabotar aí o CAR, sabotar todas essas conquistas que a gente teve, levando o Serviço Florestal Brasileiro, não está fazendo nada daquilo que era obrigação dos órgãos estar fazendo. Então, vamos estar na luta. Eu queria agora chamar, para estar falando com a gente, o João de Deus, pela Rede Mata Atlântica. Que boa história essa que a Sueli levantou, hein, João? De que a gente agora está firme, retomando todo mundo. Eu vi até o Francisco Milanês aí, meu, impressionante. Gente que a gente já nem via há muito tempo, só de vez em quando notícia. João, você quer falar? Na sequência, o Cleiton fica preparado e a gente depois vai abrindo a palavra. João? Está firme? Ô, Cleiton, você quer ir falando enquanto ele não entra? Vamos lá. Malu, você quer comentar enquanto eles estão chegando aí? Vamos lá, Mário. Pessoal, como nós trouxemos já, a gente tem aí a petição em defesa da Mata Atlântica. A questão desse decreto é muito grave, ele ainda é só uma intenção, mas, como dizem aqui no interior, gato escaldado tem medo de água quente, é melhor a gente se precaver e, para isso, levantar a importância da Mata Atlântica como patrimônio nacional, os serviços ecossistêmicos que ela presta e, sobretudo, a forma como bem colocaram os advogados, os promotores que participaram aqui conosco hoje, como a Mata Atlântica é protegida pela Constituição Federal. É o primeiro bioma brasileiro a conquistar uma lei. A Lei da Mata Atlântica é uma conquista da sociedade, foram mais de 16 anos para ela ser aprovada e sancionada, e ela traz, de forma muito pacífica, a regulamentação nos 17 estados da sua abrangência, nos 17 estados do bioma. Nós temos a Lei da Mata Atlântica regulamentada em todos eles. Vários municípios com seus planos municipais da Mata Atlântica aprovados e construídos com ampla participação da sociedade por meio dos conselhos municipais de meio ambiente. Então, essa é uma lei que traz segurança jurídica, é uma lei que regula os usos dessa floresta.
e todos os serviços ecossistêmicos que ela presta. Alterar os seus limites, tirar matas de altitude, ilhas, né, áreas costeiras, mangues, restingas, diminuir esse patrimônio é lesar o crime de lesa pátria. Nós não podemos aceitar. Então, como diz o Mário, mexeu com a Mata Atlântica, mexeu com a gente, e nós estamos juntos aqui para defender, para levantar nossa bandeira por essa causa. Então, assinem a nossa petição, compartilhem, está lá no Avaz, eu vou colar o endereço aqui também. Todas as peças da campanha estão no portal da SOS Mata Atlântica. Nesse mês de Viva a Mata, nesse mês da Mata Atlântica, nós teremos vários encontros, várias atividades virtuais, para mostrar que, mesmo assim, estamos todos juntos. Legal. Enquanto o Cleiton vai resolvendo o microfone dele, só lembrar aqui que a Alba está presente. Que a Alba está presente, tá bom, Cleiton? E firme nessa batalha também, lá com o mandato do MINC, sempre presente. O Rio de Janeiro está uma pancadaria lá, a situação está muito séria, mas o MINC tem acompanhado tudo, Alba. Parabéns pelo trabalho que o MINC faz. Esse é o estilo dos nossos deputados. Somos poucos, mas somos fortes. E tem uma coisa diferente de todos os outros frentes parlamentares. Não são aquelas que vão direto, como, por exemplo, a da agricultura, todos juntos para pegar o dinheiro do crédito agrícola. A gente tem gente que protege água, protege animais, protege tudo. Isso é importantíssimo. Então, vamos lá. Cleiton falando. Na sequência, nós vamos estar ouvindo aí o João de Deus, e o João Alfredo já pediu. Ô, Cleiton, você está sem voz. A Lídia, liga o microfone. Isso. Tem que liberar. Liberado. É para te controlar. Né? Ok? Bom, olá, Mário. Olá a todos. Bom, prazer enorme aí estar reunido com essa turma toda e cada vez mais ampla. Eu acho que é muito importante a gente ver também que uma coisa de o movimento ambientalista, que às vezes era mais localizado, só ONGs, hoje, na verdade, é uma rede muito mais ampla, e eu acho que aí tem o Ministério Público, as frentes parlamentares ambientalista, nacional, estadual, a Abrampa, câmaras municipais, quer dizer, eu acho que isso dá um outro momento aí importante para a gente, e a gente deve fortalecer isso, né? Queria também o pessoal de Avaz, quer dizer, nós temos aí, eu acho que essa parceria bastante ampla, e dá um destaque aí nas redes, né? Também, que envolvem aí muitas instituições, além dos estados, que é o caso da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, do Pacto da Mata Atlântica, a rede de ONGs da Mata Atlântica, a SOS com enormes, né, parcerias aí também. Então, eu acho que, primeiro, o ponto 1 que eu queria marcar é que a gente deve fortalecer isso, ampliar isso, porque a gente já mostrou, inclusive, se ontem não tivesse tido essa movimentação toda, hoje nós estaríamos com uma lei da AMP 910 aprovada enquanto lei. Então, nós temos aí outras lutas, mas a gente mostrou que é muito importante e pode ser vitoriosa, sim, essa articulação toda. Eu não vou voltar a dizer toda a desgraça que a gente está vivendo, certo? Aí tem algumas coisas que parecem assim... eu estava até brincando ontem com amigos, parece quase pessoal, porque é a Mata Atlântica, é cavernas, é ilhas, é comunidades tradicionais, é indígenas, tudo que, na verdade, a gente dedicou aí décadas, estão todas em ataque simultaneamente. E isso o quê? É para atender a lobbies e a crime organizado, na verdade, né? Então, eu acho que a gente tem que ter clareza aí. O Natalini mostrou a situação lá, e a gente está junto aí nessa briga, aí no caso de São Paulo também. Eu acho que é um exemplo muito claro de quais são os inimigos. E eu queria focar
numa questão aí importante, em duas questões que eu queria falar rapidinho. Que nós estamos aí nas vésperas da Semana Mata Atlântica, né? Dia 27 de maio, dia da Mata Atlântica, proposta da Reserva da Biosfera, e que se consolidou aí ao longo desses anos. E eu acho que a gente deve sair, a gente ainda continuamos na defesa, sendo atacado o tempo todo, e estamos... continuamos na defesa e é difícil atuar assim. Eles têm uma capacidade muito grande de cada dia produzir uma tragédia nova, né? E porque eles estão trabalhando para isso, com dinheiro nosso, certo? Tem gente pago para destruir IBAMA, ICMBio, para quebrar a legislação, as instituições, CONAMA, etc. E então, eles estão atacando em todas as frentes, da legislação, a questão institucional, cada um dos ecossistemas, cada um dos biomas, e a serviço aí, mostrando os resultados estão aí, recorde de desmatamento, de queimadas, grilagem, etc. Então, especulação imobiliária, agora com esse potencial do despacho e desse decreto aí da Mata Atlântica também, é muito direcionado, em grande parte, aí para a questão de especulação imobiliária, no litoral e tudo mais. E agora eu acho que tem uma coisa diferente nesse momento. Ao longo do tempo, nós já tivemos muitas lutas, vencemos muitas, perdemos algumas, mas nós tínhamos claramente, assim, o inimigo eram os outros, às vezes eram adversários, então, tudo bem. Mas agora, todas essas coisas passam por um lugar, independente da iniciativa, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, talvez o crime maior que esteja sendo feito é destruir o Ministério do Meio Ambiente. O presidente se propôs explicitamente a destruí-lo e não conseguiu, naquele momento de início aí de governo, embora tirando várias áreas, mas colocou uma pessoa com a finalidade de destruir por dentro. É uma espécie de pandemia promovida assim, e que nós estamos vendo aí resultados dessas coisas. Então, assim, pela primeira vez, o Ministério do Meio Ambiente é efetivamente o foco de destruição do meio ambiente no Brasil. Eu acho que a gente precisa ter clareza nisso, está em todo o processo, está na questão das cavernas, está na Mata Atlântica, está na questão do ataque ao SNUC, às instituições, etc. E nós temos aí um antiministro, um verdadeiro antiministro. Eu acho que se nós não tocarmos esta questão muito claramente, muito focada, nós vamos continuar tentando todo dia nos defender, né? Eu acho que nós temos que continuar com a defesa, mas nós temos que também partir para o ataque. Não é possível, não é possível que a gente permita que isso tudo continue. Eu acho que tem que ter, não pode continuar essa impunidade, desvio de finalidade do Ministério. Legal, obrigado, Cleiton. Valeu. Bom, eu acho que é isso aí. O recado é esse. Já tem um endereço, não precisa inventar, já está claro, está evidente. A gente tem que estar fazendo uma guerra mesmo. Eu queria lembrar, dentre aquelas que você citou, Cleiton, a NAMA está presente aí, lembrar que o Valtric, que estava presente também, em Santa Catarina, toda e qualquer autorização de licenciamento com supressão no estágio inicial tem que ter plano municipal de Mata Atlântica, senão não consegue fazer mais. Ele reverteu um processo por um estado muito difícil de atuação, mesmo com todas as diferenças que a gente tinha. João, você quer falar aí um pouco pela rede de ONGs da Mata Atlântica, que está preparando aí a Semana Mata Atlântica junto com a gente também? Depois, João Alfredo, vou aproveitar do João Alfredo, que está lá junto com o mandato do Renato Roseno, gente fina, parceirão com a Frente Parlamentar Ambientalista. Lídia, não estou conseguindo escutar o que você manda. Vai lá, João. João de Deus. Aí, João.
Nada. Mário. Oi, pessoal. Enquanto o Mário volta, eu vou citar aqui a participação de algumas pessoas e organizações no Facebook que estão mandando perguntas. Do Paraná, a gente tem uma informação, na verdade, em relação à gravidade da crise hídrica, da falta d'água no estado, muito relacionada com a perda de florestas e com o não reconhecimento dos serviços ambientais da Mata Atlântica. A gente tem a Rede ProUC, Observatório de Governança da Água e várias pessoas aqui pedindo a palavra. Então, na sequência, está entre nós aqui o nosso presidente da SOS Mata Atlântica, o Pedro Passos, que está pedindo a palavra há um tempinho. Pedro, quer mandar uma mensagem para a gente, usar o microfone? Está com você. Estão me ouvindo? Sim. Legal. Bom dia a todos. Um enorme prazer ver todo esse grupo reunido. Realmente a situação demanda essa união e eu tenho certeza que nós vamos conseguir obter bons resultados. Como alguém já falou hoje de manhã, movimento que de alguma forma estava amortecido, acho que está ganhando energia, vitalidade, organização. Então, estou muito bem impressionado por esse nível de mobilização. E eu queria mencionar duas coisas. Primeiro, na articulação da Frente Parlamentar Ambientalista e especialmente a participação do deputado Rodrigo Agostinho ontem na discussão da MP 910, que acho que foi super importante. Acho que temos ainda batalhas pela frente, mas acho que foi um passo importante que mostra que nós temos voz, inclusive, lá no Congresso, e acho que é muito importante. E eu queria dar uma sugestão para o nosso grupo, com tantas cabeças aí, essa destruição que nós estamos assistindo aí do sistema ambiental, além dos impactos que a gente conhece, tem trazido um prejuízo à imagem externa do país enorme. Eu acho que o governo brasileiro, talvez muito maior do que a crise econômica, nós estamos perdendo muito valor na imagem externa do Brasil, que tinha protagonismo na área ambiental, era um país respeitado em todos os fóruns pela sua diplomacia, e hoje o que a gente vê não é uma diplomacia, é um conjunto de cotoveladas em parceiros tradicionais. Então, o Brasil está perdendo a sua imagem externa. Porém, eu tenho a impressão que essas ameaças, especificamente à Mata Atlântica, não têm sido tão divulgadas no cenário internacional como têm sido divulgadas as ameaças à Amazônia, né? Eu acho que nós temos uma oportunidade aí para chamar a imprensa internacional e dialogarmos com a imprensa internacional, explicitando esses dois assuntos objetivos que temos agora, a minuta do decreto e o próprio despacho do ministro. Eu tenho a impressão que temos aí uma boa matéria para divulgar, inclusive nos jornais de caráter mais econômico, porque todos eles, investidores, estão preocupados com esse desleixo do Brasil com diversas áreas, educação, saúde, mas também com a parte ambiental. Então, eu queria deixar essa minha sugestão, que aí o nosso grupo
se articule para expor a situação e o risco que a Mata Atlântica vem correndo através dessas duas medidas, mas acho que também o que o vereador Natalini expôs também é uma coisa super relevante, que também acredito que dá uma cobertura fantástica. Então, deixo aí a minha sugestão, agradeço aí a presença de todos em nome da SOS, mas a articulação de todo esse grupo eu acho que é muito, muito bonita, e eu vou ter que me retirar porque tem uma outra reunião começando em alguns minutos. Um abraço a todos. Legal, Pedro. Obrigado, Malu, por colocar o presidente na conversa. Eu acabei caindo aqui, muito bom. Depois tem as perguntas aí. Estou vendo o Jorge Machado, que também nos ajudou muito. Então, João de Deus já falou, está pronto? Senão já entra o João Alfredo e depois a gente vai ver as perguntas, Malu. Deputado Edmilson entrou aí também no nosso papo. Grande Edmilson, parceiro. Vamos lá. Então, vai lá. João de Deus. Se o Edmilson quiser falar, está aberta a palavra. O deputado na frente parlamentar tem sempre prioridade. João de Deus. Obrigado, querido. Estou aprendendo. Obrigado, Edmilson. Eu fico com todos os desenhos dele. Legal. Então, vamos lá. João Alfredo, vai você, João por João. Nós temos um de plantão aí, ajudando a gente no mandato do deputado Renato Roseno, no Ceará. Gente parceira boa. Libera o microfone do João Alfredo aí e vamos que vamos. João, mete bronca. Acho que já liberou. Acho que liberou. Tá. Primeiro, assim, um abraço grande, Mário, para você, né? Esse coordenador aí da Frente Parlamentar Ambientalista, né? E um abraço aí a todos os companheiros e companheiras, né? Estou vendo aqui o Renato Cunha, de muito tempo de militância, né? Do Gambá, um abraço, né? Meu camarada Edmilson também, a Débora eu já vi por aqui, minha presidenta nacional da Comissão de Direito Ambiental da OAB. Mário, eu estou nessa agora, tá certo? Eu sou ex-parlamentar, né? Você falou ex-parlamentar, eu sou ex-parlamentar e estou agora na presidência da Comissão de Direito Ambiental da OAB Ceará, né? Então, eu sou presidido aí por essa companheira maravilhosa, militante, que é a Marina, né? Que eu conheci há pouco tempo, mas me sinto muito bem representado e muito confortável de tê-la como presidente dessa nossa articulação nacional, né, de presidentes de comissões de direito ambiental da OAB em todo o Brasil. Tá? Eu queria falar 3 coisas bem rápidas aqui, porque eu acho que tem outros companheiros e companheiras e tem perguntas, e nós temos também nossas tarefas domésticas aqui para realizar. Não é? A primeira é a seguinte, por iniciativa da nossa companheira Glaucia Stavini, não é? Que está acompanhando aí pelo Facebook o nosso debate. A Glaucia é presidente da Comissão de Direito Ambiental de São Paulo, da OAB de São Paulo. Nós vamos propor à Comissão Nacional de Direito Ambiental, presidida aqui pela Marina, que a OAB Nacional, né, ou seja, o Conselho Federal, através do presidente Felipe Santa Cruz, ingresse na ação civil pública, né, que já está correndo, tá certo? Proposta pelo Ministério Público, como amicus curiae, né? Ou seja, como amigo da corte, como parte da ação, né? Como parte interessada da ação, para fortalecer, né, juridicamente essa luta, tá certo? Então, esse é um primeiro dado, né? A Marina está sabendo disso, né? A Glaucia está acompanhando aqui o debate pelo Facebook, eu aqui estou conversando com ela de vez em quando aqui pelo WhatsApp, né? Ela teve essa iniciativa, a iniciativa partiu dela, eu obviamente apoiei na primeira hora, e ela está ainda coletando assinaturas de outros presidentes de comissões de direito ambiental que possam fazer isso. Segundo, Mário, você desceu, estava ali aqui em cima, desceu, agora estou vendo aqui embaixo. Eu faço parte de 2 outras entidades importantes que também podem fazer esse fortalecimento. Então, se tiver alguma nota possível que me passem,
que são a APRODAB, que é a Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil, não é? Que é coordenada pelo professor Guilherme Purvim de Figueiredo, da USP, aí de São Paulo, tá certo? O Guilherme é um militante da causa, né? Professor muito bem conceituado, e essa associação ela reúne os professores de direito ambiental do Brasil todinho. Então, seria importante a gente ter o apoio da APRODAB. E faço parte também do IBAP, Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. A Madeleine, inclusive, pelo que eu sei, ela está acompanhando também aqui o nosso debate, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, eu acho que foi a Sueli que falou, eu tenho muito acordo com ela, né? Nós temos hoje um antigoverno, nós temos hoje um governo que anunciou, isso não é nenhuma novidade, né? Ele anunciou, né? Queria acabar com o meio ambiente, com o ativismo ambiental, né? Com a indústria de multas. Isso foi muito claro e é óbvio, né? que o plano ele está seguindo. Esse plano ele só não consegue ser mais forte porque tem sido barrado muitas vezes pelo judiciário e algumas vezes pela resistência no Congresso. Edmilson está aí, né? O Nilton estava aí, pode falar. Algumas medidas, né? Ontem, conseguir adiar a MP 910 foi muito importante, mas eu concordo com a Sueli quando ela fala que a gente tem que acionar mais o Poder Judiciário. É a judicialização, infelizmente, né? A gente pensa que não é o espaço melhor seria o espaço mais amplo, mais democrático, que é o Congresso Nacional, mas a gente sabe que o Centrão aí está se vendendo a um preço muito alto, né? Porque quanto mais fica difícil para o Bolsonaro, tá certo? Mais o Centrão aumenta o preço do seu passe, e a gente tem tido algumas vitórias importantes no âmbito judiciário, tá? Vou concluir, Mário. Então, no sentido de que a gente possa pensar em fortalecer, tá certo, essa linha, e inclusive para responsabilizar esses antigestores, né? Eu mesmo tomei a iniciativa de uma representação contra o Ricardo Salles, que está na Procuradoria-Geral da República, por causa da suspensão, né, das fiscalizações lá no Acre, especialmente na Resex do Chico Mendes, e tive um apoio muito grande da Ângela Mendes também com relação a isso. Então, eram esses 3 pontos que eu queria colocar. Daqui a pouco, eu, inclusive, vou ter que dar uma saída aqui para cuidar das coisas de casa, mas quero dizer, viu, Mário, que me sinto muito bem representado aqui pela Marina e posso ajudar também pela minha relação de amizade e filiação, tá certo, com o nosso deputado estadual Renato Roseno, que preside a Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legislativa aqui do Ceará e que é membro da Comissão do Meio Ambiente e também da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, você sabe que eu sou um tarefeiro às suas ordens, meu comandante Mário Mantovani. Mande as ordens. Mande as ordens. Eu aqui você é o cara. Seguir na linha, porque eu sei, aqui no Ceará a gente aprendeu isso, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Abração, grande Mário, abração demais. Muito bom. Bom, nós temos aí o Edmilson para poder fazer uma saudação para o pessoal. Na sequência, João de Deus, Andréia falando pela Nama. E agora eu vi que a Maldi pediu, estou vendo toda a velharada de presente aí, que bom. Bem-vinda, Maldi, eu também sou desse time. Então, vamos lá. Eu falo? Edmilson. Primeiro dizer que você está muito bonito no Fantástico, viu? A Globo sabe como aumentar a sua audiência, né? Dizer, mano, parabéns, porque nós não teríamos, no voto puro e simples, condição de viabilizar aquela vitória de ontem. Então, a sociedade civil e os artistas, as ONGs, cumpriram um papel muito importante. Eu quero parabenizar vocês e te parabenizar, Mário. Eu sei que você representa muitos que estão aí nessa resistência, mas feita de forma engajada e competente, não é mero grito, adjetivações, não. É muito bacana a gente ter conteúdo, substância nos nossos argumentos, e por isso é muito bom poder contar
com vocês todos, né? E muitos deputados que têm, mesmo sendo minoria numérica hoje, se transformado em maioria, porque tem essa humildade e essa grandeza de perceber que sem a sociedade, particularmente a parte mais organizada e consciente da sociedade, nós não temos como vencer esse projeto aí fascistoide. Em segundo lugar, fizemos uma reunião importante dos deputados da área da defesa dos povos indígenas. A Letícia está participando aí. O relatório da deputada Joênia ficou muito bom e eu espero que a gente consiga pautá-lo, que ela seja confirmada mesmo, como está informalmente já como relatora, e possamos aprovar essas políticas voltadas à defesa dos povos indígenas no que diz respeito à questão sanitária. E, claro que, por ser a questão indígena, ela envolve aspectos da proteção das terras, da contenção da ação de mineradoras e outros agentes, e, portanto, tem tudo a ver com essa luta que a Frente Ambientalista tem, de forma muito firme e competente, desenvolvido, né? Então, sei que todos aqui são adeptos dessa luta. E, por fim, só para propor, ontem eu tive informação, já há 20 e tantos pedidos de impeachment ou ações do judiciário por crime de responsabilidade do Bolsonaro. Eu sei que esse não é o tema aqui central, mas, como eu vi o Zé Alfredo falar agora, a judiciarização e, ao mesmo tempo, a ação política, eu creio que há 200 e tantas entidades, segundo eu tive informação ontem, no caso eu tive através do Juliano Medeiros, presidente do PSOL, mas vários partidos do campo da oposição e vários parlamentares que nem são assim, de esquerda, e entidades, são cerca de 200 entidades, assinam já um documento que deve ingressar com o pedido de impeachment de forma assim, mais consistente e tentando reunir as forças que estão meio dispersas nessas tantas ações que foram protocoladas já, mas que sequer receberam uma manchete em algum jornal importante. Então, eu creio que essa unidade de todos que querem mudar o Brasil pode fazer diferença. Não é tema central aqui, só para que as entidades tenham atenção e, na medida do possível, procurem informação e, se der para assinar, eu acho que cientistas, ambientalistas, movimentos sociais em geral, sindicais inclusive, que vai dar uma potência grande a esta ação importante nesse momento assim, de defesa da democracia. Beijão, abraço. Legal. Obrigado, Edmilson. A Lídia está me lembrando que amanhã nós vamos ter uma reunião também da Frente Parlamentar Indígena, do Quilombola, várias frentes parlamentares para estar encaminhando toda essa nossa luta. Eu acho que cada dia se fortalece mais. Também um movimento muito interessante que começou com essa reação é de estar juntando as frentes e os movimentos socioambientais. Eu acho que esse é uma grande conquista. Então, chamando, se o Rodrigo quiser falar, ele entra em qualquer momento. A André podia falar. Malu, depois você encaminha as perguntas para a gente fazer dar uma atenção para esse pessoal que está ouvindo a gente também pelo Face, pelo YouTube, por vários outros canais aí que estão pipocando. Que bom que deu certo da gente reconectar tanta gente boa nesse trabalho. Então, é isso aí. Malu, fica preparado. André, como é que é a Associação dos Municípios? Está vendo isso? Nós que representamos aí os secretários municipais de meio ambiente e todo esse movimento de base do Cisnama com os conselhos municipais. Diga lá, Andréa. Bom dia, Mário Mantovani. Obrigada pelo convite da gente poder participar aqui desse encontro tão importante da Frente Parlamentar Ambientalista. A ANAMA está acompanhando, está se mobilizando. Já encaminhamos para todos os representantes dos municípios, os secretários municipais, as recomendações do Ministério Público para que a gente possa não cumprir, né, essa decisão do Ministério do Meio Ambiente. Afinal de contas, né, a representante da OAB deixou muito claro, os municípios eles têm que atender em primeiro item a Constituição Federal, né?
o artigo 225, parágrafo 4º, que coloca a Mata Atlântica como patrimônio nacional. E nós, da ANAME, nós do município, acompanhamos 14 anos a tramitação da Lei da Mata Atlântica para que ela fosse um instrumento de proteção da floresta, da biodiversidade nas nossas cidades, e é um instrumento fundamental, inclusive que concilia o desenvolvimento, né, o desenvolvimento econômico, social, mas com uma proteção ambiental de forma sustentável. E mais do que isso, o artigo 38 da Lei da Mata Atlântica deu uma lição de casa para nós das cidades. Nós fizemos nossos planos municipais de Mata Atlântica, planos do verde, planos que eventualmente agreguem outros biomas. Estamos preocupados com a proteção do meio ambiente nos nossos municípios. Afinal de contas, em termos de Covid, proteger o meio ambiente é proteger a saúde. E os nossos planos estão prontos, nós fizemos a nossa lição de casa, nós cumprimos o artigo 38 da Lei da Mata Atlântica e queremos ver o governo federal cumprir também o que diz a Constituição Federal, e não por mero despacho, contrariando toda a sistemática jurídica colocada pela doutora Sueli também, muito bem colocado. Não é o Poder Executivo que sobrepõe a Constituição Federal, não cabe a ele alterar essas normas constitucionais. Então, basicamente é isso, nós estamos mobilizados, nós estamos apoiando e concordando com esse movimento. Afinal de contas, os desafios de proteção ambiental estão nas cidades, somos nós que temos o maior desafio e temos que agregar as maiores potencialidades nessa área. Mário. Legal, obrigado. Bom, nós vamos até às 12h15, então eu vou pedir se o Renato Cunha, Rubinho, a velha guarda aí, Belô, autorizar, deixar a Maldi fazer uma saudação em nome aí da nossa luta de meio ambiente antiga, e a Malu já fica com as perguntas prontas para a gente ver. A Heloísa também é da turma antiga. Vai lá. Maldi, você está aí? Pode falar? Sim. Oi, Mário. Oi, todo mundo. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Não vou chamar de tia. Não chama de tia, que eu chamo de vovô. Só porque eu sou da Mata Atlântica, antes de você chegar lá, não é o caso. Gente, bom estar nessa luta, bom estar aqui com todos vocês. Eu tenho duas questões para pontuar. Uma sugestão, posso estar chovendo no molhado, mas a mobilização do Poder Judiciário, nosso contato, nosso corpo a corpo com juízes, através das suas entidades e através das suas associações. A grande maioria dos juízes pode não ter informações suficientes, pode precisar de apoio técnico, pode precisar de apoio específico, pode precisar, enfim, de informações técnicas que a gente tem como produzir e fornecer. Lembrando, quando a gente começou, tínhamos 5 advogados ambientalistas no país inteiro, e não existia nem nos cursos de direito a cadeira de direito ambiental, e não existia um Ministério Público especializado. A gente avançou muito, mas eu sugiro fortemente que o mesmo aconteça junto ao Poder Judiciário, através das entidades. Existe magistratura pela ética, magistratura pela democracia, enfim. Mário, ir atrás dessas instituições nesse momento seria muito importante. Tudo que nós não precisamos é uma jurisprudência formada contra a Mata Atlântica. E a segunda questão, eu queria dividir com vocês um desafio que eu recebi ontem na videoconferência do River Game Online de Foz do Iguaçu. A questão hídrica passou da situação de catastrófico. O Paraná, por exemplo, está com um decreto lançado de emergência hídrica. Inserir nas nossas ações, em todos os lugares onde possíveis, a questão do direito à água como direito à vida. A água é essencial à vida e a vida é o direito humano fundamental próprio. Então, propor ações com esse tipo de base ou inserir esse tipo de argumento sempre que possível. Gente, num resumo muito rápido, porque tem muita coisa para falar, são esses 2 pontos que eu queria deixar registrados. Obrigada. Bom, muito bem, Maldi. Eu me sinto representado. Legal ter você junto. É impressionante
né? Lembrar de tudo isso quando não tinha nada disso. Olha quanta gente avançou. E eu estou lendo aqui tantas notícias que estão vindo agora de vários grupos, destacando o racha do Centrão, né, que tinha sido contratado e tinha sido dada como a primeira tarefa do Centrão para mostrar que tinha fidelidade ao governo, a aprovação da 910, né, a gente já conseguiu acertar um exocet no Centrão aí, com essa articulação. Então, muito bacana. Malu, você tem algumas perguntas, quer dizer alguma coisa? Eu queria que o Caio depois fizesse aí um fechamento nisso, junto com a Malu, da nossa reunião de hoje. Oi, Mário. A gente tem, sim, algumas manifestações de pessoas no Facebook. A Daniela, a Dani, que participa do Observando os Rios, está lá de Campinas, denunciando problemas com a edição de uma resolução lá no município de Campinas, que afeta as APAs, né, de Campinas, numa região muito importante. Acho que a gente pode pedir aí um apoio à SOS ajudar as ONGs no Condema de Campinas, junto com o secretário, nosso grande parceiro da ANAMA, Rogério Menezes. Dani, a gente vai ficar atento. O Wiki Weber do Paraná reforçou o que foi dito agora, disse que é um decreto de emergência hídrica lá no estado do Paraná há 180 dias, e também reforça que, infelizmente, o estado do Paraná não está apoiando aí a defesa da Mata Atlântica. É extremamente importante que o estado esteja conosco, então a nossa Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná informando também o pessoal do movimento desse estado, a vitória que a gente teve judicial em defesa do Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, nosso patrimônio, contra a Estrada do Colono, que não existe essa estrada e nem vai existir. A APAV do Ângelo Guimarães Simão também está reforçando aí, o povo de Curitiba super presente. E aí, enfim, o resto a gente já foi respondendo. A Associação de Reservas Privadas do Estado de Minas Gerais, as RPPNs presentes, o pessoal que diz que se o governo não faz, a iniciativa privada e o cidadão faz pela Mata Atlântica. Então, por enquanto, é isso. Legal. Muito bom, Malu. Eu acho que para o problemão que a gente teve no começo, manter esse time até agora, eu fico assim, super honrado de ter cada um de vocês aqui. Isso mostra a determinação, a nossa luta. É esse o compromisso que anima a gente a estar. Quem faz política em Brasília é muito cruel, é difícil, não é? A gente está sempre enfrentando grandes desafios, grandes lobbies, tudo. Ter vocês presentes é uma renovação dessa vontade de lutar e de reconhecimento que a gente precisa. É a base que está respondendo, é cada um de vocês que nos ensina, cada um de vocês que inspiram a gente com cada um desses enfrentamentos que são feitos desde o governo local até as articulações regionais, em redes, tudo isso. É muito importante a gente sentir essa base firme para a gente poder ter a nossa atuação. Gaio, você quer comentar, que eu vou encerrar daqui a pouquinho. O Rodrigo, eu queria que o Rodrigo também se manifestasse depois do Gaio, e a gente faz aí mais um momento de luta. Semana que vem nós temos a questão da fiscalização e o abaixo-assinado que está correndo e preparando a Semana do Meio Ambiente. A Marina Gadelha deu a dica de uma mobilização aí de todo o AB, MP, todo mundo junto também na Semana da Mata Atlântica. Nós vamos ter a programação da rede de ONGs da Mata Atlântica, vamos ter a programação da SOS Mata Atlântica, o encontro de secretários, a Operação Mata Atlântica em pé. Então, não vai faltar emoção para todo esse mês de maio com a Mata Atlântica, emendando aí na Semana do Meio Ambiente, que espera até lá a gente ter derrubado esse ministro. Gaio, você quer falar alguma coisa? E aí a gente já vê se o Rodrigo faz o encerramento. Primeiro, Mário, grande abraço para você, agradecer toda essa... Está ouvindo aí? Vocês estão ouvindo, né? Agradecer por toda essa mobilização, agradecer por todos esses parceiros se manifestarem em defesa da Mata Atlântica, dizer
que, como a Marina já adiantou, né, a OAB Nacional, a manifestação da OAB Nacional, da Comissão Nacional de Direito Ambiental da OAB, é muito importante, né? E isso tem sido, inclusive, já noticiado nos diversos estados, assim como vocês disseram da importância da OAB funcionar como amicus curiae na ação civil pública de Brasília. É muito importante que todos esses parceiros em cada um dos seus estados também se apresentem como possível amicus curiae nas ações civis públicas que certamente ocorrerão nos estados também. É muito importante que cada uma dessas organizações, dessas instituições, pressionem os seus secretários estaduais de meio ambiente, os diretores presidentes dos órgãos ambientais, para que eles façam cumprir a legislação da Mata Atlântica, né? É muito importante que essa mobilização continue e, ao mesmo tempo, é muito importante também que todas essas organizações e instituições continuem produzindo conhecimento, artigos sobre a relação da ausência das matas ciliares da Mata Atlântica com a escassez hídrica, com a ausência, a insuficiência de produção de água. A situação que nós vivemos aqui no Paraná, ela já passou de crítica. Nós já temos uma situação aqui de previsão de ausência de chuvas até o mês de outubro, e certamente a falta das matas ciliares aqui na Mata Atlântica vai fazer muita diferença, né? Então, precisamos nos manter alertas, atentos, e essa própria campanha do Avaz, que é muito bem-vinda, na minha opinião, deve ter como destinatário todos os representantes do Poder Executivo, do Poder Legislativo e Poder Judiciário, e não só o presidente da República, não só o presidente do Senado e da Câmara no Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, e não somente o STF, mas sim todos do Poder Judiciário, todos do Poder Legislativo e todos do Poder Executivo. Nós temos que ter como destinatário dessa campanha todos os juízes que vão apreciar as ações civis públicas a serem propostas, né? Os juízes têm que sentir que eles estão sendo acolhidos, estão sendo instados por toda a sociedade civil para que defendam a Mata Atlântica, né? Para que defendam a Constituição da República. Então, aí fica aí a proposta para que haja uma pequena adequação ali do cabeçalho da campanha do Avaz, para que todos os juízes, né, todos os representantes do Poder Judiciário também constem ali como destinatários desse abaixo-assinado. Um abraço a todos. Abraço. E Mário, Legal, Gaio. Edmilson. Então tá bom. O Rodrigo... Oi, Edmilson. E Mário, Edmilson. Saindo para votar aqui no Congresso, e só para dizer assim, viva Renato Cunha, a resposta ao Arthur Lira, que disse ontem que cada ambientalista tem um animal para ganhar dinheiro. Então, está resistência como gambás. Um abraço. Eles que morram de ódio. Legal, bem lembrado, Edmilson. Lembrando que esse cara quer ser o presidente da Câmara na próxima legislatura. Imagina. Fica muito atento. Sucesso, mano. Abraço, Edmilson. Então, aí eu... Obrigado. Valeu, Edmilson. O Rodrigo quer fazer encerramento, Rodrigo? Não, rapidamente, só agradecer. Eu acho que, assim, Rodrigo? Nós tivemos a presença... o microfone aqui está ligado, né? Tá. A gente teve a presença do pessoal que a gente teve a presença de pessoas que lutam pela Mata Atlântica há muito tempo, enfim. Você, o Cleiton, o Renato Cunha, vi pessoas aí que estão há muito tempo lutando pela Mata Atlântica. Fico muito feliz de ver a união de todos. Fico feliz de ver a participação dos deputados, do Edmilson, que acabou de sair para votar. Eu também vou ter que votar agora. O Nilton Tato, enfim, todo mundo que ajudou muito ontem, o meu líder Molon. Fico feliz de ver a luta do Natalini contra toda essa máfia que tem na periferia de São Paulo, de se apossar de terra, de grilagem de terra descarada, de terra urbana. Enfim, é impressionante você não ter uma polícia ambiental, não ter um órgão de fiscalização que possa enfrentar tudo isso, enfim, essas milícias urbanas, e dizer que, enfim, temos que continuar lutando, né? Esse ataque do Ministério do Meio Ambiente na questão da lei da Mata Atlântica ataca aquilo da Mata Atlântica que é mais importante na manutenção das pessoas nas cidades, que são as áreas de preservação permanente, aquilo que protege os rios, os mananciais das cidades. A Mata Atlântica
ela foi intensamente desmatada, intensamente fragmentada, é um arquipélago de florestas, de ilhas de floresta. Muitas das florestas da Mata Atlântica estão depauperadas, sem fauna. Enfim, uma boa parte daquilo que a gente ainda tem como restante da Mata Atlântica, esses 100 mil quilômetros quadrados que restaram, uma boa parte disso é mata muito degradada, mata em regeneração, em recuperação. Então, nós temos um desafio enorme, né? É justamente por meio dessas áreas de preservação permanente, da restauração, da recuperação delas, que a gente vai refazer os corredores entre esses fragmentos. Então, nós temos que lutar sim, temos que ir para frente, temos que enfrentar esse ministro do Meio Ambiente. Eu, no começo, achava que ele era apenas uma pessoa equivocada, mas hoje eu tenho clareza que ele é uma pessoa do mal, ele é mal intencionado, ele age com tudo aquilo que tem de ruim, e lutando contra o meio ambiente de maneira muito descarada. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento e vamos em frente, né? Conseguimos ontem ganhar uma pequena batalha, uma pequena porque a luta é muito maior do que foi a sessão de ontem. Vamos aguardar o que os líderes hoje vão decidir em relação à questão da grilagem, mas vamos continuar enfrentando, viu, Mário? A sociedade civil pode continuar com a gente, contando com a gente. Nós somos poucos no Congresso, mas a gente faz barulho. Um abraço, Mário. Abraço a todos. Legal. E lembrando que o Rodrigo vai ser o campeão da causa. O Rodrigo foi o deputado que a gente escolheu para tocar aí a campanha da Mata Atlântica dentro do Congresso e fora, pelo seu histórico. O Rodrigo, desde 14 anos com a gente, criando aí o Clique Árvore, se aprofundou, se especializou, é talvez a maior história de orquídeas em extinção que a gente tem na Mata Atlântica. É uma impressionante a atuação do Rodrigo. Eu acho que é mais do que justo ter uma juventude dessa, ter uma história dessa, de vereador, de prefeito, de ambientalista, de deputado federal, liderando um movimento como esse. Eu me sinto muito representado e orgulhoso de ter a presença do Rodrigo aí. Eu acho que cada um de nós também, que conhece o movimento, pode dizer por isso. Lembrando que ontem foi falado no Planeta Verde, a OAB colocou claramente aí, em São Paulo principalmente, que vai seguir a recomendação do Ministério Público, que vai ser contra esse despacho. Acho que isso é um ganho, São Paulo está puxando isso, São Paulo vai ser forte, o governador se manifestou também, o secretário de Estado, e vão liderar esse movimento junto à ABEMA. Então, é um espaço que a gente tem aí de luta, é um novo espaço que a gente está abrindo, uma nova frente. Agradecer os estados, eu vi Pernambuco, eu vi Paraíba, vi vários estados, Santa Catarina, todo mundo das frentes parlamentares ambientalistas aí presente, Paraná, com o mandato do Moura. Porra, é impressionante a luta dessa galera. E todos nós que estamos aqui presentes, um agradecimento, gratidão. Semana que vem, fiscalização. O Rodrigo que sugeriu esse tema, eu acho que vai bombar. Então, vamos lá, todo mundo, obrigado. A luta agora é o abaixo-assinado fazer isso. Marina, obrigado todo a Abrampa, obrigado a cada um dos parceiros que está aí. É fantástico, a NAMA, todo mundo junto, né? Rede Mata Atlântica, o pessoal da Reserva da Biosfera, é tanta gente, Copaíba, tanta gente que a gente fica perdido. É isso aí, galera. Nós estamos firmes, é sempre bom estar junto. Toda quarta-feira, 10 da manhã. E um agradecimento especial para a Lídia e para a Isabel, que passaram o maior sufoco resolvendo esse problema que a gente teve, mas, como sempre, competentes, conseguem superar tudo e manter a gente unido. Obrigado a todo mundo. É sempre bom estar junto. Valeu, meu povo. É isso aí. Tchau, Mário. Tchau. Forte abraço a todos. Vamos assinar a petição, gente. Todo mundo. Tchau, gente. Tchau. Vai assinar. Valeu. Abraço, paranaenses maravilhosos. Que saudade de vocês. Opa. Recebido, abraço. Galera, tamo junto. Saudade, Lelê. Nascente da Sungui. Vai lá, cara. Um abraço. Débora, aí, meu querido. Débora, querida. Márcia. Esqueci de falar que o Belo é velho. O Belo é velho. Muito bom. Saudade de todos, que delícia. Oi, Belo. Paulinha. Queridos. Rafinha, que saudade. Muito bom estar de novo com todos vocês. Muita saudade.
Vou fazer uma festa. Mário, beijo para todos. Valeu, Cleiton, Renato, você botar o Pedro para dentro aí. Renato, beijo para todo mundo. Vou fazer uma festa de Porto Velho aí. Lembre-se, fique em casa. Home office. Não, Festival Mata Atlântica, aqui alguns meses aí, tá bom? Eva! Alô. Oi, Márcia, tudo bem? Abração. Tudo ótimo, beijão, gente. Para vocês também. Oi, Márcia. Tchau, obrigado. Bom dia a todos. O Adriano também. Olha o Covid aí, Adriano. Tudo bom? Beleza? Tudo. Beijo. Beijo para vocês. Tudo de bom. Mário, você quer que eu te ligue ou você me liga? Me liga. Diga aí, Rui Rocha. Que maravilha. Eu não tinha te visto. O Rui também por aí? Ai, Grande Rui. E a Paula aí também. Gente do céu, quanta gente. Valtric, obrigado. Você é o campeão, viu?